Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o livro dos Espíritos. Como é bom estarmos aprendendo com essa obra tão bela, que é o livro dos Espíritos. Você que nos acompanha nós já estamos numa longa jornada. Nós já passamos da metade do livro dos Espíritos. Hoje estaremos entrando em torno da pergunta 679 do livro dos Espíritos, falando sobre a lei do trabalho. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, assista o programa anterior, onde nós já abordamos essa questão. Nós vimos que como é importante o trabalho, que o trabalho faz parte da lei da natureza. E uma coisa muito interessante que nós também vimos é que toda ocupação útil, ela é considerada pelo plano espiritual como um trabalho. Então, o trabalho não é apenas aquele em que nós vamos ao nosso emprego, que nós recebemos um salário. Não, trabalho também é qualquer ocupação útil, qualquer coisa que você faça, que seja positiva, que você esteja sendo útil nessa atividade, você estará também trabalhando. Bonito isso, né? Mas se você quiser compreender melhor, como eu disse, assista o programa anterior, que vale a pena. Bem, hoje nós daremos continuidade. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy. Pegue seu livro dos Espíritos, o seu caderno, faça as anotações, porque isso é sempre importante. Quando você grifa, quando você escreve, principalmente quando você escreve sobre um determinado assunto, a sua mente grava muito melhor. Mas, de qualquer forma, vamos em frente, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, você que está nos assistindo para mais um programa Espiritismo sem mistério. Para que mistério? Não é? Se tudo está tão claro, tudo é tão fácil de entender. E a lei de trabalho, que nós vamos terminar hoje, ela vai nos explicar coisas interessantíssimas, que muitas vezes as pessoas não meditam e que nós já apresentamos no nosso programa anterior. Vamos então ao primeiro slide, que é aquele slide figurativo, aquele slide que nos inspira aquilo que é o tema deste capítulo. Você vai ver aí na tela. Aí você vê as diversas atividades humanas, sejam as atividades da administração, do escritório, com os horários, com tanta coisa para fazer, o homem-polvo com pernas e braços para fazer tudo, seja o pescador que vê o alimento retirado da sua atividade de pesca, sejam os que plantam, os que colhem, aqueles que trabalham na indústria, cheio de engrenagens, cada um fazendo alguma coisa. Todas estas são manifestações da tarefa, do trabalho em si. Mas nós já aprendemos no programa anterior que para os espíritos, trabalho não é aquilo que ganha dinheiro, aquilo que é remunerado. Para os espíritos, toda ocupação útil é um trabalho. Sabia disso? Conversar pode ser um trabalho, ler um livro pode ser um trabalho, estar em uma situação em que você assiste alguma coisa que te instrua pode ser um trabalho. Passear pode ser um trabalho. Se você vai passear e vai a lugares que são históricos e você se preocupa em saber o que aconteceu ali, se você se enriquece com aquilo, isso é um trabalho. Agora, jogar a conversa fora, fazer fofoca, assistir novela sem nada isso te acrescentar, né? Isso é perda de tempo. Isso não representa nenhuma atividade que vá te beneficiar como um agente que constrói algo de bom. Mas agora, nós já passamos este tema lá no programa anterior. Hoje, como disse a Solange, nós vamos para a questão 679, que é a primeira do slide que você vai ver na tela. Vamos ver o slide seguinte? O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência, ele está isento da lei do trabalho? Ou seja, ele possui bens o suficiente, ele não precisa trabalhar para ganhar, ele não precisa trabalhar, ele pode viver tranquilo. Então, o Kardec está perguntando, será que ele está liberado dessa lei do trabalho? Aliás, Solange, vem aqui na geral pra gente, olha. Aliás, muita gente pensa assim, eu não preciso trabalhar, meu pai é rico. Ou eu ganhei na loteria, eu agora tenho dinheiro sobrando, não vou mais trabalhar. Kardec quer saber. Essa pessoa que já tem bens suficientes para ela, para umas 2 encarnações sucessivas, ela está dispensada da lei do trabalho?
Que coisa interessante. Muita gente pensa que sim, não precisa mais fazer nada, né? Vamos ver a resposta dos espíritos no slide seguinte. Veja só que interessante. Está dispensado do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Olha que resposta preciosa, não é? Olha que coisa linda. Veja aí na tela, pode deixar esse slide mesmo. Ele está livre do trabalho material para encher a barriga, para comprar roupa. Mas ele não está livre da obrigação, do dever de se tornar útil, segundo a sua possibilidade, e de aperfeiçoar a sua inteligência e a inteligência dos demais, o que também é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho, estudar é um trabalho, ajudar alguém a estudar é um trabalho, dar à pessoa a oportunidade, ensinar alguma coisa para outra pessoa é um trabalho. Então, veja só, ele continua aí, se o homem já possui bens suficientes que Deus lhe concede para assegurar a sua existência, se ele não está forçado a ter que se sustentar com o trabalho que causa o desgaste físico, o suor da sua fronte, essa obrigação de ser útil aos seus semelhantes, ela é ainda maior para ele, quanto seja também o seu adiantamento, que lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Quanto mais é evoluído, quanto mais é dono de compreensão a respeito das leis do universo, mais o indivíduo é responsável para com os seus semelhantes, para que eles também evoluam. Trabalho não falta. Viu, gente? E você que está com o burro na sombra, como as pessoas costumam dizer, né? Ai, graças a Deus eu estou... Essas pessoas que ficam com o burro na sombra e acham que não precisam mais fazer nada, elas já morreram, ainda não sabem. Elas já estão numa outra condição de inutilidade, achando que não precisam fazer mais nada. E quando pensam em fazer alguma coisa, geralmente é para eles mesmos, nunca para ajudar os outros. Então, essa é uma irresponsabilidade perante a lei do universo. Que lá na questão 642, que nós já vimos, não faz muito tempo, nos diz que não basta não fazer o mal para ser agradável a Deus, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. Porque cada um de nós vai responder por todo o mal que decorra de um bem que não haja sido feito. Olha como é responsável o ser humano diante de suas oportunidades, não é mesmo? Mas a pergunta vai adiante. Se a Solange quiser comentar alguma coisa, Solange? Não, é isso mesmo. Vamos adiante porque temos muitas perguntas e Kardec vai fazer uma pergunta interessante aqui na pergunta 680. Vamos comigo para vocês verem. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Ou seja, quando Kardec está perguntando, bom, trabalhar faz parte da lei da natureza, mas existem homens que não têm, são completamente incapazes para o trabalho. Então a existência desses homens é uma existência inútil? Essa hipótese que Kardec levanta, ela também é muito comum, é fácil de a gente entender, porque ela faz menção àquelas pessoas que, não estando sem condições mentais para entenderem os seus deveres, não têm condições físicas. Não podem, porque lhes falta saúde, não têm condições de discernimento para fazer coisas que sejam remuneráveis, pessoas que estão com doenças. Não há pessoas, diz Kardec, que estão impossibilitadas para qualquer tipo de trabalho. Desses trabalhos de sustentar a si mesmo, sustentar a sua vida, é uma pergunta que nós todos também precisamos meditar sobre ela. Por quê? Porque ela vai encontrar uma resposta bastante inspiradora que nos coloca como coletividade, nos coloca como pessoas importantes, como copartícipes da vida dos que sofrem. Vamos ver a resposta dessa questão 680 na tela.
Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo suas faculdades. Olha só, Deus é justo, não condena, a não ser aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Um monte de filho gordo, velho, dependendo da aposentadoria da mãe, do pai, porque é um folgado, porque é uma pessoa que não quis nem se formar, nem estudar, nem quis buscar trabalho para se manter e ajudar os seus pais idosos. Vive na dependência, um chupinha, um carrapato. Esse inútil, ele é responsável. Porque ele tem condições, tem lucidez, tem força física e ainda está sugando aqueles que já deveriam estar sendo ajudados por ele com mais vigor físico. Mas Deus sabe que há pessoas que não têm condições. E essas pessoas, elas precisam encontrar uma forma de sobrevivência, não é mesmo? Volte a resposta na tela, por favor. Esse slide que nós estamos aí, o slide 6. Ele não condena aquele cuja existência não pode ser útil. Ele só condena aquele que voluntariamente é inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer, Deus quer, que cada um se torne útil segundo suas faculdades. E ele remete a uma pergunta 643. Nós já vimos, é logo depois da 642, que eu acabei de citar aqui. A pergunta 643 eu vou ler para vocês. Põe na tela aqui, por favor. Eu vou ler a pergunta 643. E a Solange vai ler a resposta. Você está com a pergunta aí, Solange? Eu vou pegando aqui. Isso. A pergunta 643, pode pôr para mim aqui, por favor. É esta aqui, ó. Haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Aqui não está falando do trabalho, está falando da lei divina ou natural, que é necessidade de fazer alguma coisa de bom. Existem pessoas que não podem fazer o bem? Existem pela sua condição? Vamos ver o que os Espíritos respondem, a Solange vai ler para nós. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder. Todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. De novo, encontramos o mesmo princípio. Ou seja, não há ninguém que não possa fazer o bem. É isso que nós estamos vendo. Todos podem ser úteis. O conceito principal aqui da tarefa é ser útil, fazer algo que seja aproveitável. Então, uma pessoa está enferma, não pode caminhar, não pode se mover, não pode fazer trabalhos manuais. A oração é um trabalho. Nós já vimos isso. Ela pode orar, ela pode meditar, ela pode falar. Nós temos o exemplo do querido Jerônimo Mendonça, que passou a vida, depois de um certo tempo, na sua juventude, preso num leito. Ele foi perdendo todos os movimentos, perdeu toda a mobilidade, perdeu a capacidade de enxergar e apenas lhe restava a voz e o ouvido. E ainda assim ele era útil, ele fazia o bem para muita gente. Ele mantinha um orfanato, uma casa de caridade na sua cidade, em Tuiutaba. Ele mantinha com as campanhas que ele fazia por telefone. Alguém punha o telefone no ouvido dele e ele pedia, com a voz maravilhosa que ele tinha, ele pedia ajuda. E essas pessoas se solidarizavam porque estavam recebendo a ajuda de uma pessoa que, mesmo incapacitado, que qualquer um deveria ajudar, ele estava trabalhando para ajudar os outros. Olha que coisa. Então, ser útil é um dever de todos nós. E essa é a referência que a pergunta 680 nos faz, mostrando o mesmo princípio, ser útil. Então, a 680 nos respondeu que esta situação é algo que Deus procurará sempre levar em consideração. Ele não condena, senão aquele que faz nada por gosto, né?
que não se esforça quando poderia estar fazendo. Exato, ele quer ser, aquele que quer ser realmente inútil, que não quer fazer nada, esse geralmente tem o egoísmo, né, como fundamento do seu ser, das suas atitudes, e aí sim, esse vai responder, esse ele é condenável pelas leis divinas. Mas Kardec traz mais uma questão, que é a pergunta 681, vamos dar uma olhada no que Kardec pergunta aos espíritos. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Essa é uma pergunta importantíssima. Nós aqui acabamos de falar do filho chupinho, filho carrapato, né? Aquele filho que vai ficando gordo, grande e não quer fazer nada. Mas o pai adoece, a mãe envelhece, também às vezes adoece, não tem mais força física, não tem de onde retirar mais recursos, às vezes estão morando sozinhos, não tem como pagar as contas, tem que comprar mais remédio, não tem recurso para ir a médicos, fazer exames. A pergunta que Kardec faz é atualíssima, porque ele pergunta: os filhos têm o dever de velar pelos pais idosos, por aqueles que já não têm mais condições? E ele fala genericamente, ele põe: os filhos deverão velar pelos seus pais. Não cita nem se o pai está doente, se o pai é idoso, se o pai está numa condição precária. Vamos ver o que os espíritos respondem a essa dúvida. Certamente, da mesma forma que os pais devem trabalhar por seus filhos. E é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é, muito frequentemente, desconhecido da vossa sociedade atual. Ou seja, nós temos sempre deveres recíprocos. E, inclusive, isso já é reconhecido pela própria legislação. Todas as pessoas que podem herdar bens umas das outras, também têm deveres de sustentar umas às outras. Então, se os filhos vão herdar dos pais, mesmo que os pais não tenham o que deixar para eles, os filhos que podem ser herdeiros dos seus pais também têm deveres para com eles. E assim sucessivamente. Se o filho morre e o pai vai herdar, naturalmente, porque não tem descendência, os pais também estarão vinculados ao dever de sustentar o filho. Há filhos que em determinado período sofrem enfermidades que os tornam incapazes. E estando os pais em condições melhores do que a do filho, eles podem ser acionados caso não queiram contribuir espontaneamente. A justiça pode obrigar um pai em melhor condição de vida material de sustentar um filho que sofreu um acidente, está tetraplégico, não tem como ganhar sua vida, não tem recursos na sua família para se manter. Isso pode acontecer, isso acontece normalmente. E o oposto também. E o oposto filho também. ter que dar uma pensão, exato. auxílio aos seus pais. O pai ficou velhinho, o pai não tem como obter recursos, está doente, tem que pagar um tratamento caro. Alguém pode entrar com uma medida do pai demandando o filho pedindo uma pensão, porque é da lei humana isso. Porém, nada precisaria estar estatuído na lei humana se as pessoas entendessem essa necessidade coletiva, esse intercâmbio, esse entrelaçamento que deve existir por amor paternal e amor filial, em que as partes sabem que são corresponsáveis e que quando um precisa mais, o outro ajuda. Quando o outro não precisa tanto, ele recusa a ajuda porque já tem condições. E quando se inverte a situação, aquele que antes ajudava e agora precisa de auxílio, será apoiado por aquele que está vendo a sua luta. Todas essas são obrigações morais, espirituais, e que obviamente estará contando do lado de lá com a exemplificação que cada um tenha deixado aqui na Terra por aquilo que fez. Isto é uma consequência da lei do universo. Todos nós somos solidários uns com os outros. Se nós devemos aprender a amar um estranho, uma pessoa que está aflita, Solange, o nosso irmão, amar o próximo como você mesmo. Quanto mais um pai
Quanto mais, né? Alguém da Alguém nossa convivência, do próximo. nosso sangue, e que eventualmente sustentou-nos quando éramos pequenos, ou nos apoiou moralmente quando estávamos em crise, e agora precisa de nós, né? Essa pergunta, essa resposta também nos remete a 205 do Livro dos Espíritos. Eu não sei se você quer comentar, Não, porque eu não vamos- cheguei a ver. Não, vamos então lá, você em vamos casa adiante. depois dá uma olhadinha, se você Porque quiser desde a aprofundar pergunta mais. 203, Solange, desde a pergunta ele vai falar das obrigações dos pais e filhos, parentesco e filiação. E este conceito está muito bem desenvolvido nesta parte do Livro dos Espíritos, que inclusive nós já passamos. Então você pode aprofundar essa questão indo lá, a partir da pergunta 203, você terá 6 perguntas, na verdade são 3 perguntas, 203, 204, 5, 6. E tem uma subpergunta, são 5 questões que Kardec faz sobre o parentesco e a filiação, ok? Tá. Então, vamos para Vamos frente em frente, agora. porque Kardec é danado, né? Nós vimos que o trabalho faz parte, então, da lei natural. Então, ele vai falar agora do oposto. Olha só o que ele pergunta. Tem limite? Eu vou trabalhar 23 horas por dia. Será que isso é direto? Olha lá. Eu tenho que ficar sem dormir, sem ter uma fériasinhas? Será? Lá no mundo espiritual não pode ter uma fériasinhas? Né? Um dos espíritos vão responder a isso. Kardec já está preparando, né, a nossa cama para entendermos se esse negócio de ficar só trabalhando, que a gente sempre pensa no trabalho, Até quando? né, de levantar parede, né, de carregar peso, esse trabalho de responsabilidade, de horário, que às vezes a gente se desgasta tanto. Então agora ele vai fazer a pergunta no sentido contrário, vamos ver? Pergunta 682. O repouso, depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Já que o trabalho é uma lei natural, o repouso também, porque todo mundo precisa repousar, nós precisamos descansar, isso é importante. Solange, tem uma pessoa Será que faz parte da lei natural? Tem uma pessoa que eu conheço que gosta de repousar, não faz nada o dia inteiro, quando cansa de não fazer nada, vai repousar. Esse repouso esse repouso que Kardec está perguntando? Será que é a pessoa não faz nada, não se... eu estou tão cansado de ficar aqui sentado na frente do sofá, né, no sofá na frente da televisão, que eu me estafei. Eu vou dormir um pouquinho. Veja que a pergunta é muito clara. O repouso depois do trabalho. Depois do trabalho. Depois que você se empenhou, depois que você se esforçou. Não é um repouso que você não fez nada e ficou cansado de não fazer nada. Ou cansou de ver o outro trabalhando. Nossa, o sujeito não para, tá até me cansando, eu vou descansar um pouquinho, que eu não aguento. Essas desculpas para os inúteis. Vamos ver se o repouso, como Kardec está falando aqui, faz parte da lei natural também. Ok? Vamos lá? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. O que você entendeu disso, Ou seja, ele está dizendo, os espíritos estão dizendo, lógico, o repouso ele serve para reparar as forças do corpo. Você trabalha, você cansa. O repouso faz parte também dessa lei natural. Porque também é com o repouso, depois que você suou bastante, você trabalhou, se empenhou, é com o repouso que você vai ter um pouco de tranquilidade, até mesmo mais liberdade, para você poder utilizar a sua mente, sua inteligência em outras coisas, em outros caminhos. Então, você consegue se elevar acima dessas questões materiais, do trabalho que desgasta tanto. No momento de repouso, é esse momento que você tem um pouco mais de liberdade para, então, aprender, para seguir algum outro caminho que faça com que você se eleve acima das coisas materiais. E é importante que nós pensemos sobre isso por um motivo. Nós estamos vivendo, o nosso espírito está numa dimensão vibratória, mas ele ocupa um corpo denso. O corpo de carne, ele precisa, para a sua vitalidade, ele precisa se alimentar, ele precisa se energizar, e ele consome isto. Você, quando está trabalhando sentado com um estudo, ou com uma pesquisa, ou com atenção, você já viu que você cansa? E às vezes cansa mais do que se você tivesse que fazer uma
uma obra material de construir um jardim, Trabalho de braçal. carregar peso, de fazer um trabalho braçal. Isso mesmo. Você cansa mais. O cérebro nosso, ele consome muita caloria. Uma caloria, o lugar onde tem mais caloria sendo gasta é no nosso cérebro. Então, não é porque a pessoa está trabalhando atrás de uma escrivaninha que ela não se cansa. Porém, como ela está gastando energia para manter tudo funcionando, o corpo é uma bateria. Ele funciona com base na transformação do alimento em energia, nas mitocôndrias. Quando o indivíduo está com um consumo maior do que aquilo que ele já ingeriu, o que acontece é que o nível de energia vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. Então chega um momento em que o indivíduo se cansa e ele pode, então, repousar. Tanto é que a nossa estrutura, você já pensou nisso? A nossa estrutura de vida, na encarnação, você tem 60 anos. Você sabia que desses 60 anos você dormiu 20 anos? Se você tem 90 anos, você dormiu 30 anos. Um terço do tempo de vida física na Terra, você vai consumir repousando. O corpo precisa de repouso. E como é que você sabe disso? Porque de cada 24 horas, de um dia normal, pelo menos 8 horas a gente passa dormindo. Alguns dormem mais, né? Mas alguns dormem menos. Mas a média é que você precise de um repouso, no mínimo de 8 horas, para o seu corpo funcionar bem depois. Então, se você tem que trabalhar com essa ferramenta, que é a matéria, você precisa respeitar as necessidades dessa matéria. Agora, além disto, que é já também própria da lei da natureza, que é o descanso, você precisa permitir ao seu ser estar em contato com outras realidades, estar fora do corpo, ter um tempo de descanso para enriquecer a sua inteligência, trabalhar em outra coisa, mudar o âmbito, porque não é só dormir, né? O descanso não é só quando você vai para a cama, é também você mudar o foco, você descobrir coisas novas, você passear por um local aprazível, uma coisa bonita, enriquecer-se. Põe aí a resposta de novo na tela, porque você vai ver no final exatamente isso, ó. É necessário também o repouso a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que ela se eleve acima da matéria. Então, quando você está longe dos afazeres que você precisa para ganhar o pão de cada dia, sua inteligência pode funcionar com mais liberdade, pode funcionar em outros prismas, em outros níveis. Você pode conhecer coisas inspiradoras, você pode se deixar levar por uma beleza da natureza, seja encarnado, quando você está de férias, ou quando você passeia num fim de semana, seja quando o seu espírito está fora do corpo, cada noite, ele também é levado para diversas experiências. Por isso que é importante entender que o repouso também faz parte dentro desses limites. Agora, uma pessoa que repousa 16 horas por dia e as outras 8 ela dorme, quer dizer, ela não faz nada. E não constrói nada de bom para ela nem para ninguém. Então, ela está gastando o corpo à toa. Ela está consumindo energia sem produzir nada de útil, né? Então, Solange. É isso aí. Kardec agora vai na pergunta 683 falar uma coisa interessante. Será que é só trabalhar? Será que tem um limite para esse trabalhar? Vamos ver a pergunta. Quanto que nós temos que trabalhar? Põe aí na tela. Qual é o limite do trabalho? Tem um limite? Será? O que vocês acham? Veja só, ele está falando do limite desse trabalho que é ser útil. Existe algum limite para ser útil? É a pergunta. É claro que se você falar assim, eu trabalho 8 horas por dia, se eu trabalhar mais, eu preciso ganhar hora extra, eu não posso trabalhar o dia inteiro, eu tenho que ter descanso, nas leis trabalhistas. Mas a obra de Kardec, aqui o Livro dos Espíritos, não está se preocupando com a lei trabalhista, está se preocupando com a realidade do espírito. Então, dentro dessa resposta que já vimos anteriormente, que o trabalho é tudo aquilo que a gente faça e seja útil, toda ocupação útil é um trabalho, poderemos então, usando uma regra matemática, substituir os termos da equação.
Se toda ocupação útil é trabalho, quando ele pergunta aqui, qual é o limite do trabalho? A gente poderia dizer, qual é o limite de uma ocupação útil? Daquilo que nós fazemos como sendo útil para alguém. Tem limite? Você tem um limite para ser útil na vida, naquilo que você tem que fazer? É essa diferença de você pensar que Kardec está querendo referir-se a um estado de trabalho biológico, físico, orgânico, material. É muito mais amplo, né? Muito André? Mais completo, muito mais amplo, muito mais complexo do que a gente pode pensar. Não, eu não... Um pedreiro não pode trabalhar 18 horas sem parar, a dona de casa não pode trabalhar o dia inteirinho e não ter descanso, né? O chefe de família não pode trabalhar até de madrugada para levar o dinheiro para casa. Não é nesse sentido, é no sentido de ser útil. Vamos ver então a resposta dos espíritos. Qual é o limite do trabalho? A resposta, o limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Ou seja, você pode ser útil enquanto você tem forças para isto. Ser útil é um privilégio dentro da lei do universo que nos permite fazer as coisas para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa ilustração da nossa inteligência e para os demais. Então, veja só, não existe um limite. O limite é este, até onde você tem força para fazer isso. O limite das forças. Então, se você está cansado, se você já está sendo útil... Nós vimos lá André Luiz no livro Nosso Lar, que aliás nós temos no nosso programa O Espírito da Letra. Toda a obra de André Luiz nós já estamos realizando, já estamos no final do 11º livro. Mas no primeiro livro, Nosso Lar, você vai ver que André Luiz tem que dar respaldo a vários trabalhadores lá das câmaras de retificação que foram fazer serviços extras na crosta da terra, e André Luiz não pôde ir. Então ele se voluntariza para ser aquele que trabalha em sistema continuado, sem descanso, porque em Nosso Lar também tem um horário de trabalho. Mas era um momento específico, era um momento bastante importante que o governador pediu que as pessoas se desdobrassem. Então André Luiz, que não podia ir aonde os outros trabalhadores mais categorizados iriam, ele ficou lá nas câmaras de retificação. E ele passa, Solange, trabalhando sem descanso 72 horas. 3 dias sem dormir, para suprir a falta de todos os voluntários que foram atender a solicitação do governador, que trabalhavam ali, mas que deixaram o serviço para ir fazer outras coisas, que também estavam sobrecarregados. Então ele trabalha 72 horas. E aí chega o chefe da sua atividade e diz a ele, agora você tem que descansar. Entra ali naquele quartinho e você vai dormir um pouco. Aí André Luiz vai lá, deita, e ele dorme. E ele sai do corpo. E é nessa noite que ele vai sonhar com a mãe. Ele é levado por um barqueiro que vai com um remo, levando um barquinho até uma condição mais elevada, que é um plano mais superior, onde está a sua mãe. E ele a encontra esperando por ele. Ele está feliz porque ele começou a trabalhar. Né? Então você vê, o limite do trabalho é o limite das forças. Quando você não aguenta mais, não force. Dê ao seu corpo o descanso. Agora, o que você vai fazer no descanso? Faz o que você quiser. Fora isto, fora o trabalho sendo útil, você tem o direito de fazer as coisas boas que você quiser. Você não pode fazer coisas ruins, senão você vai jogar o quê? Vai jogar areia na engrenagem tão bonitinha que você está trabalhando. Você vai estragar aquilo que você já fez. Mas você pode ficar livre para fazer o que quiser. Mesmo lá no Nosso Lar, tem um momento em que eles vão aos encontros sociais. Existe lá o campo das águas, existe lá o campo da música, existem lá várias ocasiões dos espíritos também usarem o seu tempo para abastecerem-se das coisas belas, das belezas. Então, fora o limite das forças, como disse aqui a resposta, Deus permite que o homem faça qualquer coisa boa que ele quiser, né? Bom, e já que trabalhar é bom, né? Então aí Kardec vai trazer a sua nova pergunta. Pergunta 684. Que pensar daqueles que abusam
de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? E agora aqui Kardec está se referindo ao trabalho físico, porque naturalmente, nesses casos, são patrões, são proprietários, são pessoas despóticas que ficam exigindo e que não respeitam a necessidade do homem de descansar, do trabalhador ter um momento de relaxamento. Nós vemos que Kardec ele vai sempre cercando os espíritos, ele vai, né, esmiuçando de um lado, de outro. E aí, como fica essa situação em que alguém impõe um trabalho? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço pessoas, e são várias, que trabalham numa mesma instituição, ligada à justiça. E essas pessoas que fazem o serviço agora nas suas casas, por causa desse negócio de trabalhar em casa, elas têm que dar conta de uma quantidade, uma cota, que é imposta a elas. Uma cota que chega a ser desumana para alguém que está tendo que trabalhar. É um trabalho que é bem remunerado nos padrões normais, mas é um trabalho escravo. Porque eu conheço pessoas que precisam, por dia, analisar processos de 20 ações diferentes e dar um parecer, escrever e justificar 20 por dia. 20 por dia. Porque se não chegar nessa cota, é considerado um trabalhador que não está cumprindo seus deveres, que não merece ser promovido. Pode sofrer algum tipo de sanção. Que pode sofrer algum tipo de sanção. Agora, Remanejamento. imagina pegar processos dessa grossura com vários volumes e você ter que entender o que está acontecendo lá, porque é apenas um funcionário cartorário que tem que se inteirar do que está acontecendo e às vezes tem que fazer um despacho para o juizão que está lá em casa assinar depois o nome dele. São técnicos da área jurídica. Eu estou dando um exemplo, mas há muitos outros, porque hoje em dia esse negócio de cota de trabalho está permeada na sociedade capitalista, na sociedade de produção, e exige-se das pessoas com a desculpa de que elas terão que vão receber o seu salário no fim do mês, que ainda assim não está à altura daquilo que eles têm que fazer. Você imagina, se a cada dia uma pessoa tem que fazer 19, 18, 20 processos, em 10 dias são 200 processos. Em 30 dias são 600 processos. E como a pessoa trabalha em casa, o que ela não conseguiu fazer durante a semana, ela vai fazer no fim de semana, no sábado, no domingo, de madrugada. E aqueles que são magistrados, que são promotores, também estão submetidos a uma excessiva carga de trabalho. E eles também têm que prestar contas aos seus superiores. Ou seja, é uma máquina de triturar pessoas, de triturar o bem-estar mental. Então, boa parte dessas pessoas vive à base de remédio. Você que trabalha nessas atividades intelectuais sob pressão, você tem como confirmar o que eu estou falando. Vive à base de antidepressivo, vive à base de excitantes, de calmantes, acaba com o sossego da família, não tem tempo para fazer qualquer coisa e alguns enveredam pela ebriedade. Começa a tomar bebida alcoólica para se distrair um pouco, para relaxar. Isso é uma máquina de fazer criaturas insanas, desumanas, frias, indiferentes, porque elas estão pressionadas por uma estrutura que elas quiseram, elas que prestaram concurso com a ideia de ficarem trabalhando numa boa profissão, que lhe remunerasse bem. Agora você imagina, uma pessoa que tem que, por mês, preparar 600 processos, 600, para ganhar 19 mil reais, 18 mil reais, 20 mil reais, você acha que compensa? 600 processos por mês. Você vê 20, vamos pôr arredondando para 20 mil. Divide 600 por 20 mil. Quanto custa cada processo? Ou 20 mil por 600, né? Você vai ver quanto que ela ganha em cada processo. Alguns centavos. 3, 4, 5 reais por processo. No mês inteiro, imagina isso.
É uma migalha. E é um esforço intelectual, um esforço mental, um esforço físico que compromete o equilíbrio orgânico. Porque essa pessoa é forçada a trabalhar desde quando acorda até de noite, até de madrugada. Porque depende do tamanho dos processos, depende da complexidade das causas. Então, puxa vida, né? É um trabalho escravo. Vamos ver então o que os espíritos respondem. Então, o que pensar daquelas pessoas que abusam da sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Vamos ver o que os espíritos respondem. É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Ele é o infrator da lei, mesmo que ele esteja sendo um cumpridor da lei humana, no caso aqui dos tribunais e de outras coisas. Ele cumpre a lei humana para também produzir, mas ele está infringindo a lei do universo. Produzindo loucos, produzindo insanos, destruindo famílias, acabando com a criação de filhos que não tem como ver pai ou ver mãe, porque estão nervosos, eles têm que fazer um monte de coisa. Tudo isso, eles são responsáveis. Mas a gente tem mais algumas perguntas interessantes e um longo comentário de Kardec. Vamos lá. Vamos lá. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Ficou idoso, ele pode descansar? Resposta. Sim. Ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Continua valendo o mesmo princípio. As forças. Está sem forças, ele pode ficar sem ter que trabalhar. É o aposentado, né? E agora, a última questão de hoje, que é a 685. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Que recurso? Ele não pode trabalhar, ele está cansado, ele está velho. E aí, como é que ele vai se virar se ele não pode? Veja a resposta dos espíritos. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. É a lei da caridade. E agora vem o comentário de Kardec sobre todas essas coisas que a gente vai ler aqui rapidinho. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que sempre ocorre. Nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria, quando não tem trabalho. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências e durante esses intervalos o trabalhador ele tem que viver também, né? Ele não deve viver menos, ele tem que viver. Há um elemento que, em geral, não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam dessa situação. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Educação. Vem para nós aqui. A educação faz parte do processo de libertação do espírito, para que ele possa ser útil e possa produzir bens para todos. E quando você vê políticas que lutam para diminuir a educação, para ferir a cultura, para tornar pessoas inúteis, você vê que quem está promovendo isso não está fazendo o seu dever. Não quer o progresso. Não quer o progresso, não quer a ordem. Eles querem o atraso para manter os atrasados sob seu comando.
Pense nisso. Exatamente. Mas, Solange, É. nós estamos no fim do Isso nosso mesmo. tempo. E acabou a lei do trabalho também, né? Isso, próximo programa, nova lei, estaremos entrando aqui, deixa eu dar lei de reprodução. Isso aí. Fique conosco, aguardamos vocês. E se você ainda não viu os programas, assiste tudo aquilo que nós já fizemos. A lei do trabalho é muito bonita. Isso aí, gente. Um Grande abraço. beijo. Até o próximo. Tchau. Até lá. Espiritismo sem mistério.